Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abiayala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Estou aqui com Tiago Marques, ele é bacharel em Física pela Universidade Federal Fluminense, cursou mestrado em Astrofísica pela Universidade Federal de Itajubá, e é pesquisador independente na área de genealogia, principalmente no que tange a os povos originários de Abya Yala ou das Américas, como vocês preferirem. Tiago, eu conheci num grupo de pesquisadores, investigadores, historiadores e também estudantes, pessoas que se dedicam à pesquisa autônoma, independente, desde o grupo nesse grupo, né, que é da República Argentina, mas que tem bastantes pessoas de outros países da América Latina, incluindo Brasil, né? Ali também estou eu como Mapuche, residente aqui na cidade de São Paulo, e aí a gente se conheceu já há um tempo e começamos a fazer um intercâmbio de uma temática que é interessantíssima dentro de uma das disciplinas que mais eu acredito que avança, né, dentro das pesquisas sobre o ser humano, de onde que nós viemos, quem somos, né? Então, eu queria fazer a primeira exposição, deixando que o Tiago se apresente, né? E bem-vindo, Tiago. Boa noite, saudações aqui desde São Paulo, Brasil. Fique à vontade. Ok, muitíssimo obrigado, Ludwig. É um prazer falar contigo novamente. Nós sempre nos comunicamos através de chat. Primeira vez que estamos nos falando agora. E como você falou, eu trabalho já com genealogia há uns 11 anos e, entre aspas, os culpados, ou melhor, as pessoas que me jogaram para a genealogia foram os indígenas. E quando eu comecei a pesquisar genealogia, eu tinha suspeitas de descender de indígenas, mas era devido a uma situação muito triste que nós temos na nossa sociedade, que é o racismo estrutural. Meu avô paterno me dizia que ele era descendente de indígenas e nós acreditávamos, mas na verdade ele omitia que tinha ancestrais escravos. Como era melhor para a sociedade se identificar como indígena, tinha uma perseguição menor, então ele se dizia descendente de indígena, omitindo a sua real ancestralidade. E minhas avós maternas, que de fato possuem descendentes ancestrais indígenas, elas infelizmente faleceram sem saber dessas conexões. Então, cresci ouvindo essas histórias que teria ancestrais indígenas graças ao fato do meu avô paterno. E depois de me formar, depois da graduação, os ensinos sobre os nossos indígenas são muito rasos, eu decidi começar a viajar na América e me deparei com um altar incrível em Copan Ruínas. Copan Ruínas é o nome da cidade, antigamente era somente a antiga cidade de Copan, e ao caminhar no sítio arqueológico de Copan, em Honduras, eu me deparei com um altar que tinha 16 gerações de reis. E aquele altar me chamou a atenção e me fez levantar um questionamento que era o seguinte: ora, se entre 400 e 800 da nossa era foi possível a um rei de Copan mostrar e montar a sua árvore genealógica contendo 16 reis em sequência, quão longe eu conseguiria avançar ou retroceder com a minha genealogia? Então, comecei as pesquisas e esbarrei alguns problemas, obviamente, pois, lamentavelmente, a história no Brasil, nós temos sérios problemas em mantê-la, e, em alguns casos, nós simplesmente apagamos, como é o caso do meu avô, que tem ancestrais escravizados.
foi uma luta para conseguir levantar apenas 8 gerações dele, mas consegui finalizar ali com uma ancestral, comprovando que ele tinha ancestrais escravizados. E, por outro lado, o lado da família que não tem esses ancestrais que foram escravizados, que seria o pessoal que teve terras, os que exploraram, não os que foram explorados, eu consegui retroceder até o século XVI, onde me deparei com figuras mais famosas e conhecidas, como Tibiriçá e outros indígenas que foram reportados e são bem conhecidos. Inclusive, hoje em São Paulo tem uma estátua de Tibiriçá bem famosa, mas também me deparei com outros fatos lastimáveis, que é a preferência que as pessoas têm. Existem vários tipos de preferência quando trabalhamos com genealogias. Tem pessoas que têm que ter ancestral judeu, acha que tem, sai convertendo todo mundo, inclusive australopitecos ao judaísmo, se necessário for. Tem outras pessoas que preferem descender de reis e, de alguma maneira, correta ou não, acaba se conectando. E temos o caso dos nossos ancestrais indígenas, que foi descoberto, e a genealogia genética, a genética tem nos ajudado a demonstrar isso, que muitas das pessoas que eram vendidas no século XVIII como europeus, vindo da cidade do Porto, tiveram essa falsa ideia, reforçada depois, no início do século XX, mais uma vez, dizendo que eram nobres, com conexões centenárias com civilizações mais antigas, reis e tudo mais. Na verdade, os testes genéticos demonstraram que não, estavam errados, e que, de fato, nós descendemos de indígenas. A genética veio a confirmar isso, mas não é de hoje que se questiona. Pois se em 1905 Silva Leme cometeu vários erros com a suposta Isabel Velho, vou falar dessa maneira, pois não há nenhum documento sequer que a cite. Foram só notas genealógicas setecentistas, as quais não merecem tantos créditos. E eles tentaram deslocar para a cidade do Porto. Testes genéticos demonstraram que estamos falando de vários indígenas que foram documentados como sendo europeus, e tem casos ainda mais graves, que são indígenas que, como não temos documentação, infelizmente apenas sabemos o nome de um português ou de um espanhol, devido à União Ibérica, ou de um holandês que se relacionou com uma indígena, e nós apenas sabemos o nome do pai, não sabemos o nome da mãe. E os casos chegam a ser tão, como eu posso dizer, inusitados, que bandeirantes que escravizavam indígenas iam atrás das missões, como foi o caso de Fernão Dias Pais Leme e Antônio Raposo Tavares, acabaram casando com descendentes dessas indígenas. Mas mesmo casado com alguém de sangue indígena e, por consequência, tendo filhas com sangue indígena e filhos, acabavam ainda por escravizar e a perseguir outros povos indígenas. Então, essas são coisas que a gente vai se deparando ao longo dos anos, à medida que vamos estudando e descobrindo, pessoas ainda lutam contra esses fatos justamente porque querem ter ancestrais, entre aspas, mais nobres. Acabei me estendendo muito, desculpa se eu me empolgar aí, mas a pessoa que trabalha com história, com pesquisa, às vezes acaba indo adiante. Por favor, se eu me empolgar, me avise. Não, eu estou achando aqui muito interessante e, à vez, também um tema bastante complexo, justamente porque a genealogia, que é uma das ramificações da genética, da biologia molecular, né? É uma ciência que sempre está voltada para a pesquisa da história, mas da história das famílias, de uma linhagem, de uma ascendência, né? É um dos temas que tem sido muito relevante, inclusive aqui no Brasil, principalmente nesses últimos anos, em função de parentes que estão em retomada,
mas que muitos deles, por causa, inclusive, dessas questões históricas, muitos perderam suas linhagens ou não conseguiram ter um acesso a registro de documentações, principalmente durante o século XVI, e principalmente, né, eu acho que essencialmente 17 e 18, né, quando começaram a funcionar as certidões de batismo, de casamento, né? E ali nisso foram modificados os nomes dos parentes e o povo, né? Então, quando se perde o sentido da terra ao povo da qual pertence, perde-se aquilo que tem a ver com o cordão umbilical, né? Que não está atrelado, como bem reza o nosso cientificismo ocidental, apenas baseados em deduções, né? Aqui se trata de uma busca, através de arquivos históricos, de uma busca dessa ancestralidade, sem que mesmo tenha a ver alguma questão de linhagem no sentido nobiliárquico, né? E eu quero fazer ênfase, eu estou fazendo essa ênfase, porque nos povos originários, os povos Mapuche, eu já vi muita discussão, inclusive com jornalistas na Argentina, que quando nós falamos de linhagens, o significado que o não indígena dá é esse sentido nobiliárquico, o sentido de fidalgo. Ah, ele é filho de alguém, é filho de Tupac Amaru, por exemplo. Então, você vai criando um sentido como que eram as grandes famílias como uma casta aristocrática, inclusive até no sentido grego dessa aristocracia. E aqui eu queria perguntar para você, Tiago, você que tem viajado bastante principalmente pela América Central, se não me engano, e o México, e qual é a visão que existe dos povos não indígenas em relação a esse sentido que se quer dar de linhagem nos termos dos povos originários e suas linhagens que estão atreladas a outro sistema de crenças que não esse sistema de crenças moderno ocidental, baseado principalmente nos intuitos que a natureza fornece para os sentidos dos povos originários. Assim, isso é extremamente importante. Infelizmente, nós, depois de séculos tendo uma espécie de lavagem cerebral e tentativa de imposição de linha de raciocínio, muitas das pessoas acabam perdendo, se descolando um pouco dessa ideia que você passou. Inclusive, dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa que está na Ucrânia nesse período de guerra e discutíamos exatamente sobre os problemas que ele passa lá, com os problemas que nós estávamos aqui, e concluímos uma coisa que, apesar de parecer óbvia, tecnicamente não é, justamente por causa do descolamento que nós temos da realidade e principalmente o descolamento que nós temos da natureza. Quando nós observamos ali, vamos, por exemplo, a Copan, que tem esse altar que eu citei, depois eu posso até compartilhar a tela aqui para mostrar para as pessoas. Como vamos ao México, em Palenque também se tem, eu já ouvi falar, não tive a oportunidade de ir a Palenque, que também se tem uma linhagem ancestral, e você vê que essas linhagens não estão tão descoladas. O simples fato que você tinha uma linhagem ancestral em um altar, e este mesmo altar, quando descoberto, descobriram 16 cadáveres de jaguares, que são, no caso, o maior felino de Centro-América, conectado diretamente a esse altar, pois estava embaixo. Então, você vê uma correlação natureza e nós. Se você for pegar o Popol Vuh, que é o livro ancestral maia, o livro sagrado dos maias, claramente ali quando se fala de deuses, claramente quando se fala da tentativa de criar a espécie humana, nota-se que o vínculo sempre pegado à natureza. Agora, quando se traz a linhagem, a linha de raciocínio europeia para cá,
vem aquele absurdo que o Homo sapiens, nós humanos, somos seres superiores, e daí vem essa ideia surreal de, ok, se existem superiores, também existem os fidalgos, ou filhos de algos, existe uma casta que é superior, e essa casta tem que ser demonstrada. Então, em alguns casos, começa a se forjar linhagens de maneira a se conectar ao rei ou alguém, sempre tentando se desvincular de alguma maneira da natureza, ou de, entre aspas, um homem inferior, que seriam aquelas pessoas que não têm tanto dinheiro. Quando, na realidade, o que temos visto na ciência, o que as medições em exames de DNA e testes avançados de genética têm nos mostrado é que todos temos a mesma origem. Há 200, 400 mil anos na África, na Etiópia, quando surge o primeiro Homo sapiens. E de lá nós dissipamos por todo o planeta. Então, sim, como você muito bem observou, as linhagens que conhecemos bem lá de Centro-América, tanto de Copan quanto de Palenque, são de reis, pois é geralmente eles que escreviam a história, mas não se nota essa desconexão. Tanto que, como citei, houve relação para cada rei um jaguar oferecido, e no próprio Popol Vuh tem, eu costumo brincar que os maias eram tão inteligentes que, se você pegar nós humanos, a geração anterior, a tentativa anterior dos deuses de criar um humano, foi a que gerou os monos, os macacos. Então você já vê ali uma visão que muito próxima ao que o Darwin observou. Mas Darwin, como tinha o poderio financeiro, pôde viajar por um longo período de tempo, ele conseguiu ver outros tipos de monos, macacos, que nós não temos aqui na América. Os maias e o Popol Vuh demonstram uma relação de nós humanos com outro macaco que tem rabo, mas Darwin, quando chega à conclusão, e depois a genética comprova que, de fato, nós temos uma proximidade muito grande com chimpanzés e outros monos maiores, então você já via que essa ideia já estava, de certa forma, presente aqui na América. Então isso é um grande diferencial, e isso proporcionou grandes avanços para nossos indígenas, não só na área de genealogia, mas de uma ciência como um todo, no desenvolvimento matemático. A proximidade com a natureza facilita, pois você não destrói sua maior professora, que é justamente a natureza. A observação da natureza nos proporciona grandes avanços. Você não precisa recriar a roda, a natureza está aí há bilhões de anos testando. A simples observação dela nos permite grandes avanços. Então, você está completamente correto ao dizer que genealogia em Centro-América, principalmente no passado, estava muito mais próximo do que tínhamos da natureza, e que, lamentavelmente, depois, com a chegada da visão europeia, isso começa a ser deixado de lado, pois você passa a ter um homem como suprassumo da natureza, que não somos. Desculpa quem acredita nessa ideia, nessa crença, mas, na verdade, evoluímos de uma maneira igual a todos os animais, e que há a necessidade de se achar alguém que eu possa me conectar e me dar alguma garantia que eu possa ter algo melhor, ao invés daquele trabalho conjunto do desenvolvimento de uma sociedade como um todo. E existe, desde um ponto de vista, fazendo uma crítica, inclusive, às ciências da genealogia, que essa ciência também ela tende a não servir aos interesses da grande maioria das populações. Ainda ela está, você sente que ela está ainda um pouco atrelada a esse cientificismo do decanônico do século XIX, que vem desde Schelling, né, falando sobre Estado, natureza, ou sociedade, natureza, né? Ela vem ainda trilhando por esses caminhos, não facilitando a possibilidade de que essas pesquisas deem um salto mais longo, né, para poder, inclusive, afiançar, falando em termos políticos, uma identidade indígena a partir desses rastros históricos genéticos? Com certeza, como eu disse, sempre tem aquela preferência, e a preferência ainda continua a ser se conectar a um famoso do passado. Exemplos:
se conectar a Afonso Henriques, que é o primeiro rei de Portugal, se conectar de alguma forma aos grandes imperadores romanos ou francos. Por exemplo, não teve muito tempo, eu tive uma pessoa que chegou para mim dizendo que 100% das pessoas que nasceram em Portugal são descendentes de Afonso Henriques. Isso é simplesmente impossível, pois se Afonso Henriques fosse o gerador de tudo, o criador de tudo, ele simplesmente não ganharia a guerra contra a mãe em São Mamede, pois seria ele contra Castela e Leão. Então, ele não haveria a menor possibilidade, e os próprios documentos reforçam isso. Então, lamentavelmente, sim, existem nichos específicos que as pessoas procuram, e sempre com um foco maior ainda na Europa ou grupos específicos. Quando se trata de América, ou mesmo africanos que foram trazidos e escravizados, eles tendem a ser marginalizados. Existem, sim, pessoas que querem conhecer melhor essas áreas que são marginalizadas na pesquisa. Eu, por exemplo, para você ter uma ideia, por experiência própria, eu levei 3 meses para me conectar a Afonso Henriques quando comecei a pesquisa, e 8 anos para comprovar que eu tinha uma ancestral escravizada. E era óbvio que eu tinha. Eu via as fotos dos meus ancestrais. Eram extremamente morenos, não poderia ter um ancestral europeu. Mas documentação foi destruída, ou cartórios não trabalham tão bem. Agora, quando você vai para essas famílias que vinham como colonizadores e exploradores, era extremamente fácil, porque eles documentavam tudo, sabiam da necessidade. E com relação aos ancestrais indígenas, aí batemos em outro problema. Quando você vai para o século XVI, como você falou, nós sabemos hoje que tivemos esses ancestrais indígenas e temos como comprovar, porque Gaspar Madre de Deus, que foi um frei muito importante na época, inclusive primo de um famoso escritor que é Pedro Tax, que escreveu sua primeira nobiliarquia aqui no Brasil, ele foi lá e detalhou mais dados. Ele conseguiu conversar com outro padre, que foi o Jorge Moreira, que tinha dados a mais sobre esses ancestrais. Mas à medida que você vai retrocedendo e chegando, por exemplo, em dados que temos de Santo André ou mesmo de São Paulo no século XVI, você não tem citações explícitas em indígena. E quando tem citações a essas pessoas, os nomes já estão tão aportuguesados que as pessoas tentam ligar diretamente a Portugal, ignorando o fato que poderia estar aqui no Brasil suas próprias origens. Tem um inventário maravilhoso, que é o de Antônio Bicudo, o filho, no caso, que quando ele descreve a origem da sua família, ele cita, por exemplo, que o pai era natural dos Açores, enquanto a mãe era natural da Terra. E depois, com o teste genético, conseguimos comprovar que a mãe natural da Terra tem o DNA ameríndio. Então, só por aí você já vê. O inventário dele, testamento, é do século XVII. Ele não cita a mãe como indígena ou como índio, como foi o erro da época. Ele fala natural da terra. Então, há uma omissão, há um jogo de palavras que esconde essa realidade. De fato, muitos brasileiros têm ancestrais indígenas, mas como nomes são trocados e como há a complexidade do nome e identificação, então as pessoas não sabem exatamente quem são os ancestrais deles. E quando chegam naquela região, naquela época, e vê um nome português, tendem a pensar que o ancestral é português, quando na verdade estamos falando de indígenas que foram batizados com outro nome. Sim, e você citou aqui o caso de São Paulo. Eu que me encontro aqui em São Paulo e inclusive nós temos um movimento multiétnico, que quem começou esse movimento é uma parenta que descobriu seus ancestrais, trazendo inclusive com essa ancestralidade Piquero Beach, Piriçá, Isabel Dias e outros grandes personagens dessa história que se conta de São Paulo, né? Ela conseguiu pela primeira vez trazer a visão de justamente o que você falou, Tiago, de que aqui houveram indígenas da região e que foi a partir dos indígenas
da região do ABC, da região da Mata Atlântica, da região vicentina, atravessando inclusive a Serra do Mar, o caminho de Piabiru e outras grandes riquezas da região, que ela conseguiu, depois de também muitos anos, com muitos sacrifícios, trazer uma outra história de Piratininga, que é o nome real de São Paulo, uma outra história que até então era desconhecida, ainda é desconhecida para a maioria dos habitantes da própria região do ABC, inclusive com a construção da linha do trem, né, que corta, inclusive, justamente o povo dela, que são os povos Guaianá, Muiramuome, né, que são os povos da região do ABC e de grande parte do que hoje é Guarulhos e outras regiões da zona leste aqui da capital, né? E uma pergunta que eu queria fazer, como que você consegue conciliar a questão dos povos originários em relação aos seus territórios, às suas ancestralidades, e essa possibilidade de comprovar, porque muitas pessoas ainda duvidam, inclusive historiadores duvidam, da chegada dos povos através do Estreito de Bering. Existe alguma possibilidade de poder ligar, através da genealogia, essa integridade indígena a partir desses fundamentos, se é que são plausíveis de serem comprovados, ou se já há provas demais, como para poder realmente dizer que a maioria dos povos originários são do extremo Oriente do Oriente, que eles vieram, atravessaram há mais de 20, 30 mil anos, vai saber quanto tempo, pelo Estreito de Bering, e eles foram descendo pelas Américas, né? Fundando outros habitats ou reflorestando também alguns lugares que os nossos parentes antigos, nossos ancestrais descobriram, talvez avariado ou destruído por questões climáticas, ambientais da própria natureza. Sim, vamos lá. Essa pergunta, na verdade, traz vários pontos para serem tratados. Eu vou tentar tratar todos. Se na eventualidade eu esquecer de algum, por favor, me lembre depois, mas vamos lá. Com relação a São Paulo e o Piratininga, sugiro a todos que estão nos vendo e ouvindo pegar a edição 47 da revista do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, o texto Povoadores do Campo de Piratininga, de Américo Moura. Ele foi um dos primeiros autores a começar a questionar esse eurocentrismo que havia e levantar a hipótese que hoje está sendo comprovado geneticamente que inúmeros ancestrais, tanto os ditos portugueses, são, na verdade, indígenas. Então, devemos a Américo Moura este grande avanço relacionado a esses ancestrais e a localização deles ali em Piratininga. Com relação à transição do Estreito de Bering até a Piratininga, São Paulo e outras regiões aqui da América, nós, ao observarmos esculturas olmecas, os olmecas, relembrando aqui um pouco, eles surgem há mais ou menos 3.300 anos ali no México. Há algo que chama bastante atenção no fenótipo das esculturas, no fenótipo dos olmecas, que na verdade eles faziam esculturas que pareciam com eles, e vemos olhos puxados nas esculturas olmecas, que é algo análogo ao que se tem na Ásia. Com relação à origem, hoje pelos artigos que eu estudei, o caso mais aceito na ciência. Houve outras pessoas tentando falar que houve migrações de outra área. Na verdade, não houve uma única migração, foram várias levas migratórias, e a genética sim vem nos ajudando a demonstrar isso. Outra maneira que conseguimos comprovar isso é através de testes de carbono 14, detecção de cerâmica, rastros humanos que foram deixados, modificações do ambiente. Então, com isso, a gente consegue mapear, sim, que começa no norte, pelo menos a maior parte veio do norte, que é o que a gente consegue mapear hoje, até onde eu tenho conhecimento, seria através do Estreito de Bering, e isto é reforçado em inúmeros museus que tive a oportunidade de visitar. Se você vai
ao Museu de Arqueologia do México, eles vão te falar isso, vai estar essa informação exposta lá, e, inclusive eles têm outros homos, da espécie homo, outros homos distintos lá, você consegue ver fotos da Lucy, que é o ancestral mais antigo que temos conhecimento, que é o Australopithecus, mas depois tem comparações de crânios de Neandertal, se não falha a memória, com outros Homo sapiens, e eles explicam bem a evolução humana nesse museu e o caminho. Você consegue ver também, se não falha a memória, em El Salvador, no Museu de Antropologia também está falando isso. Então, distintos museus de antropologia na América explicam isso para as pessoas, que é hoje o caso mais aceito. Não quer dizer que não houve outros tipos de migração. Fala-se de migrações provindas da Austrália e da parte sul da Ásia, que seria extremamente complexo. E algumas pessoas defendem isso, mas tecnicamente o mais aceito hoje é realmente através do Estreito de Bering, e temos esses pequenos detalhes com os Olmecas e, obviamente, o caso mais forte, que é o DNA, demonstrando esse tipo de migração. E o povoamento também, você consegue encontrar rastros humanos maiores no norte, inicialmente mais antigos no norte, depois vai descendo aqui para o sul. Houve uma pesquisa no Brasil, anos atrás, que falava que, na verdade, tinha tido uma migração proveniente da África, Austrália, devido aos fósseis e à datação que fizeram, mas até onde eu pude ver, apesar dessa pesquisa ter sido publicada, ela foi rechaçada por boa parte da comunidade, que alegou haver erros no manuseamento dos dados e na medição de carbono 14. Então, na verdade, não seria tão antigo assim a migração humana. Mas, de fato, a teoria de Estreito de Bering é a mais aceita e outras é possível, desde que consigamos medir e fazer um tipo de associação plausível para ela. Consegui responder todas, eu esqueci de alguma coisa no meio aí. Tem conseguido sim, e Ah, que com bom. bastante facilidade e simplicidade também. Você falou que queria compartilhar alguns textos ou alguns mapas ou figuras, não sei se vocês estiver a fim de compartilhar. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela para. Está me aparecendo aqui que o participante não pode compartilhar a tela. Eu não sei se você tem que habilitar alguma coisa aí do seu lado. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. A ver agora. Um minuto, por favor. Não, continua dando o mesmo problema. Qualquer coisa eu te mando via WhatsApp e você pega e mostra para todo mundo. Você tem tido acesso aos documentos da Torre do Tombo, né? Quais têm Constantemente. sido, quais têm sido assim os registros que mais causaram assim uma certa impressão assim, quais os registros, documentos que mais chocaram talvez a tua visão como pesquisador nessas áreas tão difíceis, inclusive, de poder determinar, né? Olha, eu acho que talvez os casos mais complexos assim que nós temos lá é justamente que conseguimos achar documentos que explicitamente fazem a separação de humanos como se fossem humanos distintos. Hoje em dia, a gente pega a lei, a gente vê lá trechos que falam que todos somos iguais. Só que no passado as coisas não eram tão explícitas assim, então você claramente via no Código Filipino, por exemplo, se não falha a memória, você tem uma separação entre punição que vai para fidalgo e a punição que vai para o povo. Pena capital, por exemplo, para o fidalgo, eles cortavam a cabeça para que não sofresse tanto, para o povo, aí não, já era um caso muito mais complexo. O simples fato de haver pena capital já fica extremamente ruim. Não, acredito que não precisávamos chegar nesse nível. Eu mandei para você lá no WhatsApp, não sei se você consegue acessar o altar que a gente estava conversando. Estou aqui vendo, sim.
ok? Para mim consta que foi, para você está Sim, chegando, aqui ótimo. está, já está carregando. Tá ótimo. Esse é o altar que eu conversei no início que me trouxe para a genealogia. Esse é somente um dos lados dele, que está em Copán, Honduras. E isso é até algo que é bom mostrarmos, pois ainda existem algumas pessoas de uma visão completamente, como é que eu posso dizer, usando eufemismo, equivocada, que indígenas não eram civilizados e que europeus que trouxeram a civilização para cá. Isso está tão errado que eu nem sei como começar a questionar essa ideia. Por exemplo, aí nós temos, esse como eu estava dizendo, esse é um altar que está Copan. Copan foi extremamente grande em matéria de território e população, no que é chamado em Centro-América ou Mesoamérica, que era a região que os indígenas viviam, de período clássico, que vai mais ou menos do período 200, 300 da nossa era até o período 800. Esse altar aí, no caso, ele demonstra as gerações do período 400 a 800 de Copan. Aí, nessas imagens, nós estamos vendo os reis, e no topo deste altar, o que nós temos são hierógrafos mayas, ou seja, eles também desenvolveram texto, além da matemática estupenda, eles também tinham escritas, e tudo isso foi. Tudo isso não, a grande maioria foi queimado dos textos dele, pois quando chegaram aqui, como não entenderam, e isso poderia criar sérios problemas à visão que se havia anteriormente, optou-se por queimar e destruir documentos antigos. Esse altar foi preservado, pois, à medida que os maias foram abandonando as suas cidades mais antigas, e esses casos de abandonos têm sido associados a algo que nós, inclusive, vivemos hoje em dia, que foram mudanças climáticas para a época. Existem artigos publicados sobre isso. Então, como acabou se secando as fontes de águas perto dessa cidade, as pessoas acabaram migrando para outras regiões. E quando as pessoas migram, a natureza vai e toma o que era o lugar dela anteriormente. Então, altares, montanhas, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu estou falando montanhas, mas geralmente chamamos pirâmides. As pessoas, pelo formato, tendem a comparar, fazer associação com as pirâmides do Egito, mas para os maias o que eles tinham eram wits, ou seja, as montanhas que eles usavam para fazer a comunicação com os deuses e fazer oferendas e anúncios. Vou te mandar mais alguns lados aqui do altar e outros pontos para a gente ir ilustrando para as pessoas e demonstrando maior a grandeza indígena. Vamos para a segunda parte. Aí, Tudo bem, sim, vamos para a segunda parte. Perfeito. claro.